como o pessoal apresentou, eu sou sócio do Oliveira Leles e Valença Advogados, não é? Tenho um pequeno currículo meu aí. Eu me formei na Católica, depois fiz especialização na área tributária no IBET, mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, outra especialização na Associação Paulista de Estudos Tributários, enfim, trabalho com direito tributário há apenas 16 anos, sem contar a advocacia. Antes eu já era estagiário na área, então tenho uma experiênciazinha um pouco maior. Já ajudei todo tipo de empresas no Brasil e também fora, em situações específicas. Não me recordo de alguma situação, estava tentando ali me recordar quando a gente não conseguiu trazer uma solução para uma empresa. Acho que isso não passa na cabeça do advogado e não deve passar, porque a gente está aqui para ser o suporte de vocês em todo tipo de situação que venha a aparecer. Então, pela minha experiência em relação à atuação em todas essas áreas, tanto em impostos, tributos federais, estaduais e municipais, para empresas de grande, pequeno e médio porte, e também simples, lucro real e presumido. Então, atuamos em todas essas praias, ou seja, estão todos aqui contemplados, não é, com a possível atuação nossa, se vierem a necessitar. Como disse, já ensinei em diversas faculdades. Hoje em dia, eu me dedico à pós-graduação na Unicap Business School e também na pós-graduação da Unicap em Direito Tributário e em Direito Digital também. Né? Bom, introdução, impulsionando seu sucesso, incentivos fiscais e redução de tributos. Naquela conta que o Pablo apresentou, é interessante, né? Porque entra o tributo e você diz assim, eu não tenho como escapar, porque a gente tem que atuar na legalidade e aí entra o advogado. Porque a melhor parceria é aquela quando você tem um bom escritório de contabilidade e um bom escritório jurídico para te dar esse suporte. Por quê? Porque a contabilidade ela tem um limite. Como o Pablo apontou, ele segue estritamente a legalidade. Não é que o escritório de advocacia vá partir para a ilegalidade, mas nós, tinha um colega que falava assim, a lei foi feita para ser dobrada até o limite de não ser quebrada. Né? E o judiciário, atualmente, atua com um papel importante, apesar de estarmos com uma situação um pouco complicada. Né? Cerca de 90% das teses jurídicas no ano passado fracassaram no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que 90% das vezes a Fazenda está certo? Não. Quer dizer que o Estado está quebrado, precisa de arrecadação, e o lobby fazendário hoje em dia é muito forte. E quem é que paga a conta? Eu estou vendo diversos rostos aqui, né, de pessoas que vão pagar por essa conta. Tá? Então, a necessidade hoje, a situação das empresas no Brasil, tá, é essa. É um Estado muito inchado em que você precisa atuar para reduzir a sua carga tributária. E como é que você faz isso? Através de consultoria, não é? Um escritório que esteja lá no consultivo no seu dia a dia, ou utilizando de mecanismos judiciais para reduzir através de uma atuação contenciosa. Tá certo? As empresas elas precisam buscar maneiras de crescer, inovar e otimizar os seus recursos. E uma delas, na fórmula de Pablo, é exatamente a tributação. Né? Então, quando você faz essa economia, você consegue alavancar o crescimento da sua empresa, abrir filiais, enfim, expandir seu negócio, vender mais barato, ser mais competitivo dentro desse mercado. Né? Dinheiro economizado em tributos pode ser reinvestido para crescimento e inovação. Eu estou falando para empreendedores, empreendedoras, isso é o básico. Então, temos que buscar essa economia tributária e melhorar a organização do patrimônio. Não é? E aí, na organização do patrimônio, é outra coisa que é muito importante. Não é? Vem aí a reforma tributária. Não é? Toda vez que eu ouço falar em reforma tributária no Brasil, eu começo a me tremer, porque a reforma tributária ela nunca é para simplificar, ela é sempre para tributar. Todas elas têm mais. Aí mudaram os nomes nessa agora para ficar mais bonitinho, mas todos nós vamos pagar uma conta. E aí, a necessidade das empresas buscarem uma organização melhor patrimonial, né? Através de uma consultoria, de um escritório jurídico, como o nosso, por exemplo,
que faz esse tipo de organização. Por quê? Porque o imposto de transmissão causa-morte ele vai aumentar, ele vai ser progressivo agora. Então, está se falando, alíquotas atualmente de 8%, por exemplo, está se falando por aí em 16%. Quer dizer, o Estado não vai ser só seu sócio, ele vai ser seu herdeiro também, no momento em que você vier a falecer após a reforma tributária. Vamos planejar isso para que isso não aconteça, ou aconteça de melhor forma possível, né? Então, os incentivos vão trazer benefícios adicionais, aumentando a competitividade, como eu tinha falado para vocês, a reputação e a contribuição para o crescimento econômico do nosso país. Mas, beleza, quem é que pode, não é, se beneficiar, quem é que pode utilizar esses incentivos fiscais? As regras e divisões que existem em relação à divisão dos estados, União e municípios, determinam alguns critérios. Eu não vou entrar no juridiquês, por favor, ninguém veio aqui hoje para ser tomado por isso, né? Então, o que a gente precisa é entender se você é do lucro real, se você é do lucro presumido, se você é do simples nacional. Tá? Se você for do real ou do presumido, você vai ter acesso a mais incentivos fiscais. Por quê? Porque estados, União e municípios utilizam esse critério e a União só dá uma exceção, inclusive, que é o PES, atualmente, agora, que foi na última gestão federal, que veio abrindo a exceção para englobar também o lucro presumido. Mas, de regra, o lucro real. Mas só essas? Não. Você tem também a possibilidade do lucro presumido. E no Simples Nacional, eu estou de fora, para os incentivos fiscais, via de regra, sim. Mas existem outras formas de reduzir e recuperar tributos também para o Simples Nacional. Tá certo? Então, os incentivos são benefícios concedidos pelo governo para setores específicos. Que setores? Diversos. A gente precisa analisar a sua empresa. A gente precisa analisar o que é que você faz, não é? O que é que você leva para as pessoas, para a gente poder enquadrar na melhor situação possível para você. São diversos setores. Você tem incentivo para a área de tecnologia, você tem incentivo para a área de construção civil, você tem incentivo fiscal para a indústria. Em indústria, você tem incentivo federal, você tem incentivo estadual. Então, estamos hoje, se não estamos preocupados com isso, perdendo dinheiro. Porque naquela fórmula da precificação e da competitividade estão ali os tributos. E se você não reduz a sua carga tributária de uma forma ou de outra, você está perdendo frente à concorrência que você enfrenta hoje. Tá certo? Então, como eu falei, o federalismo nacional prevê realmente que os incentivos vão ser dos estados, União e municípios. E cada ente federativo vai fazer essa concessão. Há uma previsão de mudança disso na regra da reforma tributária, mas a gente também não vai enveredar muito hoje aqui pela reforma tributária, a gente pode depois analisar caso a caso o que é que vai impactar na sua atividade. Bom, potencializando incentivos fiscais, potencializando seu negócio, né, com os incentivos fiscais, reduções de carga tributária. Como é que você faz? Imagine que você é beneficiário e você ainda não sabe de algum incentivo fiscal. Além dos incentivos fiscais, você pode potencializar a redução da sua tributação através de mecanismos judiciais ou até mesmo administrativos que sejam compatíveis. Então, ramo de hospitais, não é? Existe redução de base de cálculo. Isso pode ser transferido para clínicas? Em algumas situações pode. Então, você já tem uma redução da base de cálculo que impacta, obviamente, na construção de um, entre aspas, incentivo, né, um benefício fiscal para a sua empresa. Existem várias formas de você alcançar essas reduções e todas elas, não é, vai passar por uma análise da legislação específica para o seu caso. Tá certo? Então, eu posso ter reduções fiscais, reduções de carga tributária, sempre incentivadas, não é, e a depender da situação concreta da sua empresa. Tá? Reduções de base de cálculo são um grande exemplo disso, como eu apontei para vocês agora, em relação, por exemplo, a hospitais. Mas você vai ter também, por exemplo, no Simples Nacional, a situação em que você paga seu DAS mensalmente, não é? Você está lá pagando seu DAS, mas, de repente, você
trabalha com mercadorias monofásicas. Ou seja, você está pagando em duplicidade, você tem como recuperar o tributo que você pagou. O governo vai lhe pagar, ou seja, você vai botar dinheiro no bolso em cima daquilo que você estava pagando. Tá? Além disso, você tem o caso do ICMS-ST também, que em alguns casos vem onerar principalmente a área de comércio, e que de repente você não sabe. Quer dizer, você está pagando todo mês, eu opero já há 5 anos. Bom, então você está há 5 anos aí com a poupança, né, com o governo. Mas a cada mês que você não procura uma recuperação tributária, você está perdendo um mês lá atrás nesses 5 anos, porque a prescrição é quinquenal, é a cada 5 anos. Né? Então você acaba tendo um prejuízo maior em cima disso. Tá? Então a atuação judicial tributária, ela vem para potencializar aquilo que você já tem direito, de repente, de uma redução tributária. Você pode buscar o Poder Judiciário em cima de situações em que a legislação vem com uma conversa que vem desde a década de 90. Né? A partir da década de 90, pessoal, a legislação tributária ela passou a ser escrita, em diversos casos, da seguinte forma. Para fins dessa lei, considera-se a base de cálculo, aí ele sai colocando o que ele quer. Porque a Constituição dizia, é a receita, é o lucro. Aí daqui a pouco vem os governos sucessivos federais, de direita ou de esquerda, e diz, não, mas para fins dessa lei, vamos colocar um negocinho a mais? Aí coloca a base de cálculo em cima da base de cálculo, em cima da base de cálculo, e quando você vê, você está pagando uma fortuna de tributos, sempre base de cálculo em cima de base de cálculo. Na reforma tributária que está vindo aí, não vai ser diferente. Existe um tal de imposto seletivo que diz, não, mas já vai entrar, olha, já vai entrar, viu? Na base de cálculo da base de cálculo. E aí os contadores sofrem, às vezes, mas as fórmulas estão lá prontas, ninguém sabe como é que se faz essas fórmulas, e se você tentar decifrar, você acaba endoidando. Né? Você tem que procurar um psicólogo também para poder lhe auxiliar depois a reduzir esse impacto. Tá certo? Então, a atuação consultiva empresarial também é muito importante nesse cenário. Por quê? Porque... Eita, estou vendo meu reloginho agora só. Estou danado aqui, vou ter que correr. Então, a atuação consultiva ela também é importante, porque previne você do pagamento daquele tributo que você iria pagar mais à frente. Tá? Vou ter que passar aqui. Então, trouxe 4 casos que nós cuidamos lá nos escritórios, que trazem, pessoal, economias para determinados clientes na casa de R$60 mil por mês, R$50 mil por mês, não é? R$100 mil por mês em alguns casos. Imagina, ele falou aqui que a economia dele é de 13 mil. Desculpa, viu, Pablo? E Rodrigo, você vai economizar 13 mil. Imagina você economizando 50 de tributo por mês. 100, 70, sei lá, de repente 1 milhão, não é? Ou botando esse dinheiro de volta que o governo levou. Não é isso? Se você sextuanalizar, quer dizer, multiplicar por 60, o dinheiro realmente ele vai se multiplicando e a economia bastante. Então, a primeira foi uma indústria, lucro presumido, que obteve o PROIND, que dá uma recuperação de 75% a 95%. Isso não é só para a indústria, é para setores de distribuição e outros mais. O Estado de Pernambuco tem muitos incentivos fiscais que a gente pode analisar e enquadrar dentro do seu caso. Além disso, a gente apresentou demandas judiciais e essa redução se potencializou. Além dele ter um incentivo fiscal, a gente potencializa isso com ação judicial. Empresa de tecnologia com lucro presumido obteve redução de ISS, não é, aliada à ação judicial de redução de tributos, com redução de mais de 50 mil. A gente tem empresa de evento no lucro presumido, que obteve o PES, não é, com reconhecimento de isenções de imunidade, resultado, economia de 100%. Aqueles zero que tu botou lá não é ficção científica. É possível, a depender do setor que a gente esteja analisando. Tá certo? E aí a gente tem um outro exemplo concreto, empresa do comércio e distribuição, do lucro real, que obteve incentivos, ingressou com demandas judiciais, resultado, economia maior do que 100 mil e expansão regional. Você pode expandir o seu negócio com esse dinheiro. Aliás, os incentivos fiscais foram criados para isso. Ainda tem 45. Então, os incentivos fiscais foram criados para essa finalidade. Né? E cabe a você, empreendedor, empreendedora, buscar essa ferramenta, né, aliado a todos os outros mecanismos de prevenção e de cuidado,
para que você tenha uma consultoria sempre ao seu lado, que você pode confiar e com segurança, tá, pessoal? Porque tem muita gente por aí prometendo mundos e fundos. Entre com isso aqui, tem muita gente no Instagram hoje em dia, né, Facebook, que fica botando, olha, vem aqui que eu vou resolver, e aí entra de todo jeito, e quando você vê, depois a conta chega, e a conta normalmente é salgada, porque aquela economia de 60 meses, ela pode virar um prejuízo de 60 meses, e você perde a sua empresa, né, o seu negócio. Ok? Bom, buscando... Posso? Pode, então tudo bem. Então, busquem assessoria jurídica especializada de sua confiança, para que vocês possam ter realmente acesso a esse tipo de incentivo, a esse tipo de redução, que é muito importante para o negócio de vocês crescer. Né? É um momento, o profissional certo pode maximizar o benefício e a economia fiscal de sua empresa. O momento é propício, como eu disse, a reforma tributária está aí. Se você não planejar, seus filhos, né, seus parentes não vão herdar. Quem vai herdar é o governo, grande parte do seu patrimônio, porque você não se organizou e você não buscou, por exemplo, constituir uma empresa patrimonial. Tá? O trabalho ele deve ser enfim, realizado sempre de forma individual. Né? Então, nós temos que conhecer o negócio para poder atuar com mais precisão e assertividade. E esse presente aí a gente vem nos agradecimentos. Tá? A gente quer agradecer a oportunidade aqui, Armorial, Pablo, Rodrigo, Tassiano, Luciana, pela oportunidade aqui hoje de estar presente, e a todos vocês por assistirem aí essa nossa pequena introdução. Né? Eu tive um pitch maior, não foi de 15 minutos, para poder apresentar essas soluções. A gente está à disposição, tem aí nossos contatos, vocês podem apontar. Eu não sei se o QR Code distorcendo aí vocês vão conseguir, mas vocês têm acesso ao nosso cartão virtual através do QR Code, WhatsApp, nosso contato, né? E todos nós, como forma de agradecimento, nosso escritório gostaria de oferecer para todos os presentes 1 hora de consultoria gratuita para analisar as dores da sua empresa, não é? E, de repente, dar um trabalho de continuidade. Não vai haver custo, basta você entrar em contato com a gente e a gente vai estar à sua disposição. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês e estou à disposição.